Alguém aqui já comeu coxinha de 1 quilo? Eu fiz um sorteio aqui na minha página, gente. Teve uma ganhadora e agora a gente vai montar essa coxinha de 1 quilo. Ela vai levar 450 gramas de recheio de frango com requeijão, o nosso frango cremoso. Então, já pesei ele aqui, gente. Coloquei uma luva pra modelar, pra não ficar grudando, ó. Ficou parecendo um ovo de Páscoa. E a gente vai colocar 600 gramas de massa, tá? Vou dar uma sovada aqui na minha massa, colocar um pouquinho de cheiro verde, que tava sem. E agora a gente vai abrir e montar a nossa coxona de 1 quilo, gente. Olha o tamanho disso. Eu não dei conta de segurar na mão pra montar, não. Tive que apoiar na bancada e ir arrumando ela ali pra deixar num formato bem bonito. Depois que eu modelei, gente, eu deixei ela um pouquinho no freezer, né? Até a hora que fosse pra fritar, pra ela poder ficar mais firminha também. E agora a gente vai empanar. Vou usar a nossa misturinha aqui que eu sempre uso, já ensinei vocês. E depois na farinha panko pra ela ficar bem crocante, igual a todos os nossos salgados. Gente, eu não tô conseguindo me conformar com o tamanho dessa coxinha. Fritadeira aqui, óleo já bem quente, né? A gente vai colocar a nossa coxinha e controlando aqui a temperatura, porque ela demora pra fritar. Como ela ficou uma pontinha pra fora, eu fui virando ali com a colher. E, gente, nesse momento a gente vê a importância de uma massa bem estruturada pra aguentar uma fritura longa assim. Então, tem que saber fazer, tem que ter as técnicas certas. Se vocês querem aprender mais, não só sobre essa massa, mas sobre várias outras massas de salgado que tem boa estrutura, deixa um comentário aqui escrito eu quero e vocês vão receber o link. E aí vocês podem aprender todas as minhas massas e todos os meus recheios, ó. A nossa coxinha ficou pronta, gente. Eu parecendo uma criança, né? Comparando o tamanho da coxinha com o tamanho da minha cabeça, porque ficou muito grande. Ela ficou com quase 1,1 kg no final. Coloquei nessa embalagem, teve que ir deitadinha mesmo, gente, porque não cabia em pé e coloquei um lacinho pra ficar bem bonito pra nossa ganhadora. Bora comigo preparar esse pedido de 3 salgados, gente. Uma coxinha de costela de 360 gramas, uma de 180 e uma bomba de calabresa. Vou começar pela costela grande, 210 gramas de massa, 50 de cream cheese. Só pra mostrar aqui pra vocês, gente, ó, que a bolinha de carne, ela não é compacta, tá? Ela fica soltinha, mas a gente faz dessa forma aqui, porque aí fica mais fácil de modelar e também não corre o risco do salgado ficar com ar dentro, o que é muito perigoso na hora de fritar, que pode causar uma explosão, tá? A bolinha pequena também é a mesma coisa. A diferença da costela de 180 gramas, gente, é que é metade da grande, tá? É tudo pela metade. Então, é 25 de cream cheese, 50 de carne e 105 de massa. Bomba de calabresa, né? A gente coloca ali o requeijão na base da massa e depois a bolinha de calabresa com mussarela. Gente, olha o tamanho desses salgados. Até o pequenininho é grande. A gente vai empanar aqui naquela nossa misturinha que eu já ensinei vocês. E depois na farinha panko. Gente, essa misturinha para empanar, quando bem feita, ela fica perfeita. É um empanamento maravilhoso. Pode ver que a farinha gruda muito bem, não fica soltando muito no óleo, solta um pouquinho, que é normal mesmo, né? Mas não fica soltando aquele monte de farinha no óleo, tá? Vou colocar aqui para fritar mais ou menos 170 graus até ficar nessa cor maravilhosa. Deixa escorrer um pouquinho aqui, queria mostrar um problema que eu tenho aqui pra vocês, gente. Muita gente já perguntou por que eu não coloco o salgado na caixinha, ó. O salgado de 360 gramas, ele não cabe na hamburguera. Essa aqui é a 0,2. Já comprei a 0,3, mas a única coisa que aumenta é a lateral dela. Então, se vocês souberem alguma marca que tem uma hamburguera que seja mais funda, por favor, me indiquem que eu tô procurando muito, tá? A de 180 gramas a gente coloca na hamburguera 0,1 e, infelizmente, por enquanto, os salgados grandes tem que ficar no saquinho mesmo, porque é o que cabe pra ele, tá? Coloquei tudo na sacola ali, sachê e guardanapo também. Gostou de e alguma agora dessas é só receitas? grampear e mandar pro cliente. Adquira meus cursos e livros de receitas clicando no link da descrição. Mandioca e queijo maravilhoso, gente, tem sido o maior sucesso por aqui. A gente vai começar colocando a mandioca pra cozinhar. Tem aproximadamente 3 quilos aqui, já cozinha ela com sal, gente, porque ela pega muito melhor. E eu gosto de colocar um pouquinho de açafrão pra ela ficar mais amarelinha, mas essa parte é opcional. O ponto de cozimento da mandioca é esse aqui, gente, ela tem que estar macia por dentro, mas ainda tem que estar firminha, ela não pode estar desmanchando, porque senão a gente não vai conseguir dar ponto nessa massa, tá bom? Então, vamos escorrer essa mandioca, deixa ela esfriar um pouco, mas a massa ela ainda morna, tá? E uma frigideira aqui eu vou colocar cebola e alho pra refogar. E vou entrar com a carne seca que já estava cozida e previamente desfiada, né? Vou terminar de desfiar aqui na panela. Aqui tem mais ou menos 1,5 kg, 1,6 kg de carne seca. Não vou colocar sal porque já estava ótimo de tempero, então é só refogar aí para pegar bem o sabor do alho e da cebola. E é assim que a mandioca tem que ficar, gente, ó, ela vira já uma massinha, sem ter que colocar farinha nem nada, tá bom? Então esse aqui é o ponto dela.
E aí, num recipiente grande, a gente vai misturar essa massa de mandioca com a carne seca. Eu vou colocar cheiro verde também. Tem que misturar bastante até ficar bem homogêneo. Gente, esse salgado vendeu muito aqui. Toda vez que eu faço ele, esgota super rápido. Se você trabalha com salgados ou tá pensando em começar, eu já lancei aqui 2 e-books, um das minhas massas e um de recheios. Inclusive, gente, tem receita lá que eu ainda nem coloquei no meu delivery, mas já foram testadas e ficam maravilhosas. Então, quem tiver interesse, clica lá no link que tá na minha bio, que vocês vão ser direcionados para lá. Depois que virou uma massa aqui, gente, eu passei para a bancada para terminar de sovar e agora a gente vai rechear. Vou cortar aqui o queijo. Como o meu salgado é de 360 gramas, vocês já sabem, então eu vou colocar 280 gramas dessa nossa massa de croquete e 80 gramas de queijo mussarela dentro, tá, gente? Mas pode ser outro queijo também, se vocês preferirem. Gosto de fazer esse formato com a pontinha arredondada para diferenciar ele do croquete de ponta de peito. A nossa empanação padrão de sempre, tá, gente? E depois de frito, ele fica assim. Olha que salgado sensacional, gente. Eu tenho certeza que vocês precisam fazer no delivery de vocês, porque vai ser o maior sucesso. Como eu faço o empanamento das minhas coxinhas para elas ficarem assim bem bonitas e bem crocantes por fora. Então vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês aquela massinha que eu falei que eu utilizo. Eu começo, gente, sempre colocando proporções iguais de água e farinha de trigo para começar. Então coloquei 1,5 copo de farinha e 1,5 copo de água. Mas ela fica muito grossa mesmo, mas eu prefiro colocar essa quantidade porque aí a gente mistura e ela não fica nenhuma pelota de farinha. E depois eu vou acrescentando água conforme eu acho que precisa. Eu coloquei aí mais meio copo de água. Mistura tudo muito bem, vocês vão ver que eles vão ficar assim uma massinha mais líquida, tá, gente? Eu faço sempre esse teste de colocar o dedo, a massa ela tem que escorrer do seu dedo, mas também não pode escorrer muito e também não pode formar aquela massa grossa, né? Vocês podem ver que aí, ó, eu vou mergulhando a coxinha e rapidinho a massa ela já vai dando aquela escorridinha, então esse é o ponto. Passo na massinha, passo na farinha panko, vou apertando bem ela ali pra coxinha ficar bem bonita e a farinha ficar toda grudada nela. E claro que a farinha panko também faz total diferença pra uma coxinha bem crocante. E agora é só fritar e escuta esse barulhinho. Gostou de alguma dessas receitas? Adquira meus cursos e livros de receitas clicando no link da descrição. Aquela maçona de salgado. Deixei ela esfriando ali, fui fazer um recheio de frango para usar no dia seguinte. Já tem a receita completinha desse recheio aqui no perfil, tá, gente? Mas basicamente eu refoguei ele cebola, alho, tomate, temperos e colorau. Aí desligo o fogo, coloco o frango já desfiado, que também já cozinho com temperos. Coloco o requeijão escala, que é o que eu uso aqui, e ele fica assim, ó, bem cremoso. E aí é só levar para gelar para porcionar no dia seguinte, que ele tem que estar bem geladinho. Já saiu um pedido logo de manhã aqui, gente, de um enrolado. E aí eu fritei também uma coxinha de frango com catupiry pra vocês verem como que é por dentro. Gente, além da crocância, olha essa fumacinha saindo. Tem gente que acha que o salgado fica gelado dentro. Não fica, gente, é só saber fritar. E aí eu já parti pro recheio de carne seca também, que eu ia precisar pro dia seguinte. Eu refogo cebola e alho com um pouquinho de manteiga. Coloco a carne já desfiada e também misturo o requeijão escala. E o cheiro verde, gente, eu gosto de colocar sempre no final, só quando eu vou porcionar. Eu vou jogando por cima, porque daí ele fica bem mais fresquinho, bem mais verdinho. Fui modelar a coxinha de brócolis, essa aqui eu já fiz o recheio um dia antes, pra ele ficar bem firminho, porque senão dá um trabalho gigantesco pra modelar. Então, fui fazendo ali, fiz umas 15, que não tinha muita encomenda de brócolis pra hoje, apesar dela sair bastante. E olha que coisa mais linda que fica, gente. E aí, já tinha muitas encomendas de outros salgados, então já empanei tudo, deixei ele em cima, tampei e agora é só começar a fritar e mandar as entregas. Vamos fazer teste de coxinha doce, gente, é isso aí. Vamos tentar uma novidade por aqui. Lembrando, gente, são testes, algumas coisas vão dar errado, não vai ficar como eu gostaria, mas a gente vai ajeitando. Eu vou usar esse doce de leite aqui da Itambé de lata, gente, que é maravilhoso, ele tem uma consistência bem firminha e o sabor dele é muito bom. Eu pesei bolinhas de 50 gramas, vamos ver se vai ficar um tamanho legal, né, se não vai ficar muito enjoativo. Coloquei no papel manteiga e levei no freezer para ela ficar mais firminha na hora de modelar. A massa, gente, não vou passar a receita ainda pra vocês, porque eu não achei também que deu o ponto ideal que eu gostaria, tá? Então, quando eu acertar a receita, aí eu compartilho certinho aqui com vocês. Mas eu usei água, manteiga, creme de leite, coloquei um pouquinho só de açúcar pra não ficar insossa, né? E depois, por último, depois que ferve, a gente coloca a farinha de trigo, que eu coloquei muito pouca, né? E aí depois eu tive que ir acrescentando, então isso daí não dá um resultado tão legal na massa quanto eu gostaria. Mas tudo bem, nas próximas a gente vai ajeitando. Depois que a massa cozinhou, né, ela solta do fundo da panela, eu cozinho mais alguns minutos.
Coloco numa bancada com um pouquinho de manteiga e a gente vai sovando ela até ela ficar bem lisinha. E ficou alguns gruminhos de farinha, gente, por conta de eu ir colocando assim aos poucos mesmo. Mas no geral ela ficou uma massa bem lisinha. Eu gostei bastante do resultado. A massa, eu pesei bolinhas de 100 gramas. E essa massa aqui deu 12 certinho. E aí a gente vai modelar. Como eu falei pra vocês, o doce de leite tava no freezer, então ele fica bem firminho pra modelar, é bem tranquilo. E ela ficou assim, ó, bem bonitinha, um total de 150 gramas. Eu queria testar um empanamento diferente, gente. Não queria passar ela na farinha panko ou na farinha de rosca. Então, eu fiz um teste aqui, passei uma no amido de milho, tirei o excesso ali com uma peneira. E a outra, eu fiz uma misturinha de água com amido de milho e passei, pra fritar ela só desse jeito mesmo. Fritei as duas e aí a gente vai comparar aqui os resultados. Essa foi só no amido e essa na misturinha de água com amido. A primeira que eu passei só no amido, gente, ficou murcha muito rápido. Na hora ela até ficou crocante, mas depois murchou instantaneamente. Essa daqui foi a que eu passei na misturinha de água e amido, eu já gostei mais. Ela ficou com a casquinha parecendo um pastelzinho e ficou bem crocante. Olha pra vocês verem esse doce de leite, gente, ele não vira aquela aguaceira dentro, ele se manteve bem firminho. O sabor ficou muito bom, gente, mas acho que ainda pode melhorar, então aguardem aí que vão ter outros testes dessa coxinha por aqui. Vamos fritar um pedido de 8 coxinhas de frango com catupiry e um risoles de carne, bacon e queijo. A gente vai começar empanando esses salgados. Essa é aquela nossa misturinha, gente, de farinha de trigo, água e um pouquinho de vinagre. Não pode deixar muito grossa e nem muito fina, né? Tem que ir regulando ali. E depois eu passo na farinha panko. Esse pedido tinha hora marcada para entregar, então a gente tem que ser bem rapidinho aí, né? Liguei os dois lados da fritadeira, deixo mais ou menos ali, gente, no 160, 170. Coloquei 3 coxinhas de um lado e 2 do outro, que o óleo tava meio cheia. Se eu colocasse 3 também, tava meio perigoso ele subir. Tiro elas, deixo escorrendo ali um pouquinho e aí eu venho colocando nos saquinhos, gente. Às vezes ela dá um pouquinho de trabalho pra entrar, viu? Às vezes a bundinha dela tá muito gorda, ela dá trabalho pra entrar no saquinho. Olha que coisa mais linda, gente, a cor dessa coxinha. Maravilhosa, só de olhar já dá fome. Colocamos o restante para fritar, mais 2 coxinhas do lado de lá, uma aqui e o risoles. E olha o tamanho desse risoles depois de frito, gente. É maravilhoso, isso daqui é um almoço ou uma janta, garanto para vocês. Depois de embalar tudo muito bem, já com guardanapo, Gostou de alguma sachês, a dessas gente coloca tudo receitas? na caixa Adquira e meus leva pro cursos cliente. e livros de receitas clicando no link da descrição. Pediram muito, né, pra alguém aqui da cidade comprar o salgado e experimentar, mas como ninguém se manifestou, então eu mesma vou fazer isso aqui pra vocês. Vamos provar? Ela pesa 360 gramas, gente, igual os outros salgados nossos, né? Bora lá. Olha o catupiry. Vou colocar essa maionese aqui de bacon, gente, que eu tô viciada. Não sei se vocês já experimentaram, mas é uma delícia. Dá uma olhada nesse recheio, gente. Calabresa refogada, mussarela e catupiry. Gente, esse aqui é um dos nossos sabores mais vendidos, né, atualmente. Mas pra mim, ele é o melhor, empatado ali com o de presunto e queijo. Bora fazer coxinha de ponta de peito com catupiry, gente, isso daqui fica sensacional. Bora lá então pro recheio. Na panela de pressão vou colocar um pouquinho de óleo e aqui tem mais ou menos 2,6 kg de ponta de peito. Eu não gosto de pegar aquela parte com muita capa de gordura, tá, gente? Porque ela já é uma carne que tem muita gordura. Não coloco sal, nem tempero, nem nada. Vou deixar ela na panela até a água dela secar e ela grudar o fundo da panela, ficar nessa cor aí. Agora sim eu vou colocar chimichurri, páprica defumada e uma colher de tempero pra carne. Vou colocar só um pouquinho de sal que eu acerto depois na hora que eu for refogar esse tempero. Cebola e alho vai ser só depois de desfiar a carne, que daí eu vou acrescentar.
Vamos cobrir com água, vou levar na panela de pressão e pode deixar bem aí quase 1 hora, mais ou menos, para essa carne ficar bem desfiadinha. Depois que cozinhou, deixa ela escorrendo bastante para sair toda a gordura. Numa frigideira aqui com manteiga, agora sim eu vou refogar cebola e alho. Eu já deixo assim bem batidinho para não ficar aparecendo muito no recheio. E olha que carne linda, gente. Olha a cor que ela tá, sem precisar usar coloral nem nada. Só de deixar ela mesmo pegar cor sozinha. Eu guardo um pouquinho do caldo para colocar aqui nessa carne. Vou colocar um pouco de sal que estava precisando. E eu preciso, gente, que esse recheio dê uma liga para eu poder modelar ele. Para eu não usar nenhum tipo de farinha, eu vou usar aqui como se fosse um ligante a batata em flocos, gente, que fica sensacional. Procurem no mercado uma batata em flocos que não tenha outros ingredientes, só batata desidratada, tá? Porque você coloca aqui em contato com o caldo da carne, vai ser como se você estivesse colocando batata cozida no seu recheio. E ele não interfere no sabor, né? E dá a liga que a gente precisa. Levei esse recheio para gelar e aí só no dia seguinte, quando ele está frio, que eu coloco o cheiro verde. E agora sim eu vou pesar bolinhas de 100 gramas. Gente, olha a facilidade, uma apertadinha, ela já fica modelada graças a essa batata em flocos. Agora sim a gente vai montar nossa coxinha, disco de 210 gramas de massa, 50 gramas de catupiry e a nossa bolinha de carne. Sobrou um pouquinho de recheio, gente, então eu fiz essa coxinha bem pequenininha aqui pra gente provar. Olha que coisa linda e vejam só a crocância. Oi, eu sou a Amanda Donderi. Adquira meus e-books no link da bio e fature até 13 mil por mês com cursos e livros de receitas, clicando no link da descrição. Vamos comigo aprender como eu empano meus salgados para ficar essa casquinha crocante e perfeita que vocês têm me perguntado muito. Eu vou colocar 1,5 medida de água, meia de vinagre, eu uso vinagre de álcool, mas pode ser qualquer um, tá? Meia medida de amido de milho e uma de farinha de trigo. Por que eu falo medida, gente? Independente se vocês usarem um copo de 100 ml, de 200, de 300, vocês vão seguir sempre essas proporções. Misturei tudo, eu faço o teste. Olha como que essa massa ainda tá grudando muito ali no meu dedo, formando uma camada grossa. Isso não é legal. Então eu vou lá e coloco mais um pouquinho de água. A farinha ela pode oscilar mesmo, né, dependendo da marca. Pus um pouquinho ali de água então e olha a diferença. Ficou uma camada bem fininha ali grudada no meu dedo e é assim que a gente quer que fique no nosso salgado também. Porque ela tem que formar uma liga ali, né, pra grudar bem a farinha panko, mas também não pode ficar muito grossa, gente, que senão fica aquele salgado que dói até o céu da boca e machuca toda a boca pra comer e a gente não quer isso, né? Vou empanar a pequenininha também pra vocês verem, mas a pequena eu uso uma outra farinha panko que é mais fina e gruda melhor no salgado, tá? Fritei as duas, gente, e eis aqui o resultado. Olha a crocância que fica esses salgados. Cortei a pequenininha e vocês podem ver, ó, que ela fica crocante, mas ela fica uma camada fininha e que é gostosa de comer. Eu uso esse empanamento para todos os meus salgados e olha só como que ajuda também o salgado ficar bem sequinho. Gente, eu apertei bastante ali a coxinha e olha só como que o papel fica limpinho, né? Tinha só um pouquinho de óleo ali bem na beiradinha. E para fazer um teste, gente, 1h30 depois que eu fritei a coxinha, ainda estava crocante, gente. Então, testem aí esse empanamento que eu tenho certeza que vai dar muito certo para vocês também. Vamos fazer recheio de costela para nossa coxinha de costela com cream cheese. Na minha panela de pressão, vou colocar a cebola para fritar, gente, até ela ficar bem torradinha. Não se preocupem que o que deixa o tempero amargo é o alho, tá? Eu já uso cebola assim faz muito tempo e fica maravilhoso. Como é uma quantidade muito grande de carne, gente, não vai dar para eu selar a carne. Então, depois que a cebola deu uma torradinha ali, eu vou colocar shoyu. Vou despejar a carne e vou colocar os temperos, né? Eu coloquei um pouco de páprica picante, chimichurri e esse tempero marrom aqui é um tempero para carnes mesmo que eu já compro pronto, tá? Vocês vão ver que vai ficar uma cor maravilhosa. Dou uma misturada ali nessa carne, né, pro tempero subir todo ali e deixo cozinhar até essa carne ficar bem molinha, gente. Tô mostrando aí pra vocês, depois eu venho com uma concha, gente, eu deixo a panela esfriar um pouco, tá? Depois que ela abre, e eu venho tirando toda aquela gordura que fica por cima, porque senão a nossa carne vai ficar muito gorda. Viro a carne no escorredor e vou espremendo ela também para sair a maior parte da gordura, tanto que a gente conseguir tirar, porque a costela já é uma carne gorda, né? Se a gente deixar esse excesso de gordura aí, não fica legal. Vou fritar numa panela aqui 2 colheradas de alho, coloquei um pouquinho de colorau para dar uma cor mais bonita nessa carne, vou virar ela toda aqui
E a gente vai refogar essa carne, tá, gente? Vou mexer ela bastante, eu quero que ela fique bem saborosa. Um detalhe importante, quando eu escorro a carne da panela, gente, eu guardo mais ou menos ali uns 800 ml do caldo na geladeira. E aqui eu tô refogando essa carne só no dia seguinte. Então, vocês podem ver que eu tirei toda a gordura, né, ali do nosso caldo e vou colocar no micro-ondas para ele esquentar, porque ele fica bem gelatinoso. Eu vou temperar aqui com um pouquinho mais de páprica, dessa vez tô colocando páprica defumada. O sal que eu acertei aqui, porque eu não coloco na hora de cozinhar, porque os temperos já tem muito sal. E eu gosto de usar um pouquinho de Ajinomoto. Vocês viram ali, gente, aquele lá é o purê de batata em flocos que eu uso, tá? E eu vou misturar 50 gramas dele nesse nosso caldo da costela e já coloquei aqui na panela. Porque aí ele vai ficar um recheio, gente, mais úmido, tá? Mas não cheio de água. Porque a batata, ela deixa ali esse caldo mais grosso, né? Depois que a carne esfria, aí sim eu vou acrescentar bastante cheiro verde, porque eu gosto que ele fique com essa cor bem bonita, tá? Então tem que colocar com a carne já fria. Vou porcionar aqui as bolinhas de 100 gramas e 50 gramas para as minhas coxinhas, né? E eu queria mostrar aqui pra vocês, gente, que tem gente que fala, o recheio fica um bloco de carne. Mas não fica, ó, é bem de leve que eu vou apertando e ela já forma uma bolinha por causa do purê de batata em flocos, tá? Mas ela fica bem soltinha, a carne fica maravilhosa. Vamos fazer aqui uma coxinha de 360 gramas para vocês verem. Disco de massa de 210 gramas, 50 gramas de cream cheese, eu gosto de usar o da escala. Gostou de alguma dessas receitas? Adquira é meus cursos e livros de Vocês receitas já viram um bolo clicando de no coxinha, link da gente? descrição. Hoje saiu essa encomenda aqui e eu gravei para mostrar para vocês. Isso aqui, gente, nada mais é do que a minha massa de salgado, aquela de batata, que eu já ensinei vocês a fazer. Eu modelo ela como disco, igual quando eu vou para abrir o salgado mesmo, né? Mas aí deixo ela fininha em pano na nossa misturinha, na farinha panko, frito os disquinhos de massa. E aí eu coloco um pouquinho de catupiry ali no final, né? Só para poder segurar a massa e não ficar deslizando. E aí eu coloco um disco de massa, o nosso recheio cremoso de frango com catupiry. Nas bordas eu coloco mais catupiry para dar um acabamento bonito, né? Para ele ficar bem cremoso, gente. Esse bolo aqui, ele fica assim, ele em si fica com o peso de mais ou menos umas 3 coxinhas, mas aí eu coloco outras menores também. A última camada eu coloco bastante catupiry com bico de confeitar para ficar bem bonito, cheiro verde, e aí vou colocando as coxinhas menores. Essas aqui tem mais ou menos 50 gramas, tá, gente? E aí vou colocando ali por cima e coloco também nas laterais. E aí essa cliente, ela me pediu para fazer mais 6 coxinhas dessa média aí, ó, de 130 gramas, mas essas aqui eram de brócolis, tá? E eu coloquei aqui também, junto com o bolo, gente. E aí, vocês iam gostar de ganhar um bolo desse aqui de aniversário? Vocês já viram um bolo de coxinha, gente? Hoje saiu essa encomenda aqui e eu gravei para mostrar para vocês. Isso aqui, gente, nada mais é do que a minha massa de salgado, aquela de batata, que eu já ensinei vocês a fazer. Eu modelo ela como disco, igual quando eu vou para abrir o salgado mesmo, né? Mas aí deixo ela fininha em pano na nossa misturinha, na farinha panko, frito os disquinhos de massa. E aí eu coloco um pouquinho de catupiry ali no final, né? Só para poder segurar a massa e não ficar deslizando. E aí eu coloco um disco de massa, o nosso recheio cremoso de frango com catupiry. Nas bordas eu coloco mais catupiry para dar um acabamento bonito, né? Para ele ficar bem cremoso, gente. Esse bolo aqui, ele fica assim, ele em si fica com o peso de mais ou menos umas 3 coxinhas, mas aí eu coloco outras menores também. A última camada eu coloco bastante catupiry com bico de confeitar para ficar bem bonito, cheiro verde, e aí vou colocando as coxinhas menores. Essas aqui tem mais ou menos 50 gramas, tá, gente? E aí vou colocando ali por cima e coloco também nas laterais. E aí essa cliente, ela me pediu para fazer mais 6 coxinhas dessa média aí, ó, de 130 gramas, mas essas aqui eram de brócolis, tá? E eu coloquei aqui também, junto com o bolo, gente. E aí, vocês iam gostar de ganhar um bolo desse aqui de aniversário? Esse é um dos sabores de coxinha mais vendido do meu delivery. Brócolis com provolone e catupiry. Gente, bora lá modelar essa coxinha? Eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, gente, que o recheio aqui ele não está congelado. Eu modelo e deixo um pouco no freezer, só pra parte de fora ficar mais firminha e a gente conseguir modelar, porque ele é um recheio bem cremoso, tá? Então, eu abro ali meu disco de massa de 210 gramas, o recheio tem 150, eu coloco ali e vou subindo as laterais da massa. Quando fecha, eu coloco nessa posição aqui na minha mão, ó, coxinha de ponta cabeça, pra ficar nesse formato maravilhoso. Eu gosto de deixar ela assim bem pontudinha. Já fiz aqui umas 12, gente, pra deixar pra hoje, mas eu sei que vai ser pouco, né? E aí saiu um pedido, eu aproveitei pra já fritar uma, pra poder partir e mostrar pra vocês, gente.
Olha a crocância dessa coxinha, gente. Por mais que seja uma coxinha de brócolis, tem sido muito vendida aqui e não é só por pessoas vegetarianas, não, tá? Ela tem feito maior sucesso no meu delivery e, de fato, é uma coxinha maravilhosa. Vocês vivem me perguntando se eu congelo o recheio dos meus salgados, se eu não congelo, se eu frito salgado congelado, se eu não frito congelado. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês em relação aos recheios. Massa, gente, eu faço todos os dias, tá? Tô sovando aqui a primeira amassada do nosso dia. Olha a diferença, gente, dessa massa do início do vídeo, como ela fica toda, parece que tá toda empelotada, né? E depois que a gente vai sovando, ela fica lisinha, fica elástica e uma massa muito boa de modelar. Agora vamos para os recheios. O primeiro é o de calabresa, gente, que eu misturo a calabresa refogada com mussarela, né? E aí vai a bolinha de requeijão. Esse aqui você pode congelar se você quiser, mas eu não congelo e também não precisa esperar ele esfriar para modelar. Como a calabresa e a mussarela têm a gordura, né? Então, quando você aperta as bolinhas ali, já dá para modelar tranquilamente. Recheio de costela. Vocês viram aí que tava congelado, gente. É 30 segundinhos no micro-ondas e ele tá assim, ó, já molinho. Eu geralmente deixo o de costela congelado, né? Por ser um recheio muito caro, gente, é melhor congelar. E aí, quando sai, eu descongelo e monto na hora, tá? Pra não correr o risco de perder nenhuma bolinha de recheio. Agora, vamos pro mais complicado, que é o recheio de frango. O meu recheio de frango já vai com requeijão misturado, ele fica muito cremoso. Então, eu deixo ele gelado, faço as bolinhas e levo pro freezer, gente. Mas é até esse ponto que eu tô mostrando pra vocês. O fundo dele até fica um pouquinho congelado, mas ele fica ainda macio, tá? Não é 100% congelado. É só pra facilitar na hora de modelar. Se precisar congelar, pode também, mas depois modela o salgado e deixa descongelando antes de fritar, senão vai ficar frio por dentro, tá? E aí, gente, muita gente fala assim, ai, fica horrível essa bola de recheio compactada dentro do salgado. Gente, ele está assim porque tá gelado e aí o catupiry fica muito firme, tá? Então, depois que frita, eu vou mostrar aqui o resultado que fica pra vocês. A nossa casquinha crocante que vocês já conhecem, mas olha esse recheio, gente. O frango fica bem desfiadinho, com o requeijão bem molinho por dentro e olha a fumaça saindo do salgado, gente. Super quentinho e um frango muito soltinho. Basta saber as técnicas certinhas pra fritar esse salgado. Gostou de alguma dessas receitas? Adquira meus cursos e livros de receitas clicando no link da descrição. E catupiry para as nossas caixinhas degustação. Eu vou começar aqui, gente, ralando o brócolis, tá? Eu passei ele no processador, mas eu não gosto de triturar, eu gosto de passar nessa pecinha aí de ralar mesmo, tá? Água muito fervente, a gente vai colocar uma colherzinha de bicarbonato e aí eu vou colocar esse brócolis na água. Eu vou cozinhar ele por uns 30 segundinhos apenas, gente. Aí eu escorro para tirar essa água quente e já coloco ele na água fria para dar aquele choque térmico e a cor dele ficar bem bonita. Depois eu passo para um escorredor e deixo ele ficar bem sequinho. Se precisar, eu até espremo ele num pano de prato depois para sair toda a água. Vou fritar aqui o alho, gente, até ele ficar assim amarelinho, tá? Tô fritando bastante aqui porque eu vou fazer recheio de brócolis pro salgado grande também, então a gente já aproveita, né? Vou colocar aqui então no meu brócolis já cozido, né, o alho, o queijo provolone ralado, agora sim que eu vou colocar sal e o requeijão cremoso. Aqui tinha mais ou menos, gente, 1 quilo de brócolis já cozido, eu coloquei 1 quilo de requeijão e mais ou menos umas 400 gramas de provolone, tá? Aí, a gente vai misturar tudo, ó, ele fica um recheio cremoso, mas vocês podem ver que ele fica firminho, não fica aguado. Vamos passar aqui a massa e o recheio na minha modeladora maravilhosa, gente. Olha que chuva de coxinha de brócolis. Em poucos minutos, a gente fez aí 300 coxinhas de brócolis, mais ou menos, tá? Essas coxinhas aqui, gente, elas têm em média 35 gramas, tá? Esse é o tamanho pra caixinha degustação, não é o tamanho pra festa. Podem ver que ela fica bem recheadinha, tá? Basta querer que o salgado fica bem recheado na modeladora, viu, gente? Comprei essas caixinhas aqui, tô mostrando pra vocês. Eu comprei pra fazer o congelamento dos salgados. Como elas são vazadas, gente, congela muito mais rápido do que num tupperware com tampa. E elas são empilháveis, né? O que facilita muito. Então, eu coloco uma folhinha bem fina de plástico no fundo e agora vamos empanar, né? A gente passa naquela misturinha que vocês já conhecem e depois na farinha panko. E aí eu vou colocando aqui nas caixinhas, gente. E as nossas coxinhas já estão prontas para ir pro congelamento, gente. Então, como eu falei, elas ficam com média de 35 gramas, ó, são meio grandinhas. Esse é o tamanho para caixinha degustação. O que eu gostei dessas caixinhas aqui, gente, é que elas empilham por cima. Então, vocês podem ver que mesmo empilhando, não fica pegando nas que estão embaixo, então não corre o risco de amassar. Agora eu vou levar pro freezer e a gente vai deixar elas congelarem. Bora comigo testar se eu consigo fazer salgadinho de carne moída na minha modeladora com a carne soltinha, gente. Vamos lá.
Eu vou começar aqui, ó, já tá a minha carne moída, temperadinha, bem soltinha, tá? Eu peço sempre pra moer 2 vezes pra fazer salgado, que fica mais fácil. Vou colocar o bacon, porque o meu salgado de carne moída, tradicionalmente, ele já tem bacon e queijo, tá? Então, eu misturei ali o bacon e o cheiro verde. E agora eu vou colocar a mussarela. Ficou assim, gente, com o bacon, 2,6 kg mais ou menos, e eu coloquei 1,5 kg de mussarela. Vou misturar tudo aí, coloquei uma luva, gente, pra facilitar, né? Porque é um recheio que tem um pouco de gordura. Misturei tudo ali, ó, e quando eu aperto, ele fica compacto, igual quando eu faço risoles grande mesmo. Só que ele continua soltinho, tá vendo? Tá um recheio maravilhoso. Fui fazer o teste, ver se ele passava, se descia na máquina e desceu ok. Vou dar uma dica da máquina aqui pra vocês, gente, ó. A minha parede de massa, eu gosto que fique assim, com bastante recheio, uma parede de massa mais fina, tá? Mas eu vou mostrar um truque pra vocês. Esse bocal aqui, ó, quando a gente afrouxa ele um pouquinho, a parede de massa, ela fica mais grossa. Tá vendo que eu deixei um espacinho, não fui até o final? Olha como que muda, gente. Dá uma diferença absurda e muita gente não sabe disso, tá? Como eu gosto de um salgado bem recheado, então eu vou lá, aperto ela até quase no final ali mesmo, porque eu gosto de uma parede de massa mais fina. Lógico que tem que ter massa, né, gente, para o salgado não estourar também, mas eu gosto que fique assim, uma massa mais fina e bem recheado. E agora já ajustei ali as medidas pra gente fazer os bolinhos de 35 gramas. E agora é deixar a modeladora trabalhar e eu vou supervisionando ali, gente, vou sempre colocando na balança, porque eu ainda não peguei uma segurança 100%, né? Então, vou sempre testando o peso ali e meu marido vai repondo ali massa e recheio quando precisa do recheio, tá? A gente fez aqui no total 380 salgadinhos, não tinha muita carne moída, então não deu uma produção muito grande, ó. Ficou bem recheado, gente. E deu aqui esses 2 Tupperware cheios, tá? E parece, gente, ali que o recheio fica muito compacto, que vira uma pasta, mas não fica, tá? Eu fritei um aqui, eu vou mostrar pra vocês. Na hora de modelar, a máquina compacta o recheio, então realmente ele fica grudadinho ali, ó. Mas vocês podem ver, ó, que tá aqui com bastante queijo e os grãozinhos de carne moída continuam inteiros ali. Eu amei o resultado. Bora comigo numa produção de 650 coxinhas de frango com catupiry, gente. Vou mostrar aqui a montagem da minha máquina, pra quem pergunta. Eu uso o bico número 5 de massa e o número 3 de recheio, que ela fica bem recheada e não estoura também, fica super tranquilo, tá, gente? Então, começo aqui encaixando ali o bico de recheio, coloco o bico de massa aqui no bocal e encaixo. Eu gosto de apertar ela até lá em cima, porque eu gosto de uma parede de massa mais fininha mesmo, tá, gente? Pra ficar bem recheado, que é o nosso padrão aqui. Vou usar a mandíbula número 2, que é a de coxinha, então já separei aqui as 6 peças. E aí é muito fácil, é só encaixar aqui. Tem esse prato, né, que vai por cima aqui, esse disco, e aí eu vou fechando ele ali também, pra ficar tudo bem certinho. E aí, gente, a primeira coisa, ligo a máquina e começo a passar somente a massa primeiro. Então, ó, pode ver que eu coloco muita massa até que ela comece a descer ali. Aí, o que que eu faço? Ó, eu vou alimentando ela até que ela fique cheia. Vocês vão ver que a massa vai ficando dessa forma redonda ali. E aí, meu marido vai alimentando ali a massa e eu vou testando. Eu preciso achar aqui 22 gramas de massa, para depois eu colocar mais umas 12, 13 de recheio para ficar com 35 gramas. Então, eu vou ajustando a máquina ali até que saia 22 gramas. Esses aqui são os parâmetros que eu deixei, tá? O corte um pouquinho para cima do 2,5, o recheio quase no 3 e a massa quase no 4. Depois vocês olham com mais calma. Esse mesmo teste que eu fiz da massa, gente, eu faço depois também só com o recheio, porque aí eu já sei que a coxinha vai sair no tamanho que eu quero. E depois que tá tudo certo, é só ligar todos os botões, né? E aí começa a fabricação dessas coxinhas maravilhosas, gente, ó, bem recheadinha, tá? E é o mesmo recheio que eu uso nas minhas coxinhas de frango com catupiry grandes, gente, não preciso mudar nada, sai tudo bem bonitinho. E essas aqui vão para nossa caixinha degustação, tá? Por isso que elas são um pouquinho maiores do que as tamanho festa. Vou abrir mais uma aqui para vocês verem, gente. O nosso recheio, ele já é cremoso, né? Porque a gente já mistura o requeijão nele e fica incrível, gente. Depois a gente vai empanar passando na nossa misturinha que eu já ensinei vocês e na farinha panko. E aí, gente, eu levo para congelar nessas cestinhas vazadas. Depois que elas estão congeladas, eu passo para esses sacos que eu tô mostrando para vocês aqui, que eles são bem fininhos e compridos, cabe uns 300 salgados mais ou menos. E aí elas ficam de um dia para o outro congelando, e é claro que eu tinha que fritar algumas para mostrar esse resultado incrível para vocês. Vou dividir com vocês a receita da minha massa de salgado, que parece uma massinha de modelar. E essa massa eu fui desenvolvendo ela com o tempo, gente, e ajustando pra ela ficar de um jeito assim que eu acho que fica perfeito. Então, vamos lá. Vou colocar na panela 1 litro e 800 ml de água, 60 gramas de caldo de legumes, eu prefiro usar o de legumes do que o de galinha,
15 gramas de páprica defumada, 70 gramas de manteiga e meia caixinha de creme de leite, 100 gramas. Assim que a água ferve, gente, eu vou acrescentar a batata em flocos, que é o que dá toda a diferença nessa massa. Eu vou usar aqui 100 gramas. Olha como que a massa, o caldo aqui já fica bem grossinho, gente. Fica aquele cheirinho de purê de batata, sabe? Aquele cheirinho bem gostoso de batata. E ela dá muito sabor e muita elasticidade também na nossa massa. Depois que a água ferveu, eu vou entrar aqui com 800 gramas de farinha de trigo. Essa aqui é metade da minha receita, tá, gente? Tô fazendo diminuído aqui, porque eu sei que às vezes vocês gostam de fazer menos quantidade. Agora eu vou ligar aqui a masseira e eu deixei minha massa cozinhando por uns 5 minutos. Aí eu desligo, coloco o cheiro verde e deixo ela ali mais uns 5, 8 minutos sovando. Mas se você não tiver a masseira, pode fazer na mão mesmo, tá? E, gente, olha a elasticidade maravilhosa que fica essa massa. Fora que fica muito saborosa, uma cor muito bonita e fica muito fácil de trabalhar. Não gruda na bancada, não gruda nas mãos. Fui porcionando aí minha massa e essa massa aqui, gente, renderam 12 bolinhas de 210 gramas, que é o que eu uso, e sobrou mais um pouquinho, né? Então ela dá em torno Gostou de de alguma 2,6 dessas receitas? de massa Adquira pronta. meus cursos E eu já e usei livros de aqui na receitas clicando no link da pedido de 3 descrição. salgados comigo. Gente, sabe aquele dia que começa a acabar tudo e a gente se prepara para uma coisa e é surpreendida positivamente? Foi esse dia. Começou a acabar os salgados que eu já tinha pronto, eu tive que ir montando na hora dos pedidos. Só que tinha massa, né? Tinha recheio. Então, eu já tenho a prática rapidinho, a gente vai montando, né? Era uma coxinha de frango com catupiry. Aqui tá o enrolado de presunto e queijo. Lembrando que os nossos salgados têm 210 gramas de massa e 150 gramas de recheio. Por último, a bomba de calabresa com queijo e catupiry, que o catupiry é colocado separado ali embaixo, né? E aí eu peso a bolinha de calabresa com mussarela. E aí fecho bem ela ali para não correr o risco de estourar. Vamos passar tudo ali na nossa misturinha que eu já ensinei vocês a fazerem aqui para ficar aquele empanamento perfeito. Vou empanar esses salgados, né, também empanando tudo na hora, gente. Detalhe, né, meu marido entregando e eu fazendo sozinha. A gente tem que correr para dar conta de tudo. Empanei tudo, desci no óleo, mais ou menos aí uns 160 graus, geralmente fica meu óleo, tá, gente? E a fritura, assim, para 3 salgados, geralmente é uns 10, 12 minutos. Deixo descansar um pouquinho, olha como que ele fica sequinho, gente. E agora é hora de embalar. Geralmente eu faço isso em cima da fritadeira para não cair farelo. Como eu tava gravando para vocês, foi aqui na mesa mesmo. Olha que cor maravilhosa desses salgados, gente. Já coloco aqui na sacola que cabe 3 certinho. Coloco bastante guardanapo, o sachê de ketchup e maionese. E vou fechar. Aí nesse pedido tinha também um bolo gelado com calda de brigadeiro e cobertura de ganache trufado. Então coloquei numa embalagem separada para ele não esquentar por causa dos salgados. E agora é só entregar o pedido. Bora preparar aqui um pedido de 10 salgados para entregar aqui na prefeitura da minha cidade. Tem uma amiga que trabalha lá, ela arrasa nas vendas para mim. E esse pedido, gente, tinha 7 risoles de carne com bacon e queijo, 2 coxinhas e um enrolado só de queijo para uma pessoa que não come carne. Então, vou passando ali os salgados na nossa misturinha de trigo com água e depois na farinha panko. Esse enroladão aí era o que só tinha queijo. E aí, gente, ó, eu tô até pensando, né, preciso fazer mesmo alguns sabores que não tenham carne, porque tem bastante gente que não come, né? Salgados empanados, hora da gente começar a fritar. Eu coloquei ali 3 risoles para fritar. E o óleo, gente, eu não deixo numa temperatura exata, como algumas pessoas já me perguntaram. Eu vou controlando conforme eu acho que precisa. Por ser um salgado grande, né, ele precisa de um tempinho bom aí para fritar e ficar bem quentinho por dentro também. Coloco no saquinho de papel, próprio mesmo para colocar salgado. Geralmente eu faço isso, gente, em cima da fritadeira, né, para não cair esses farelos mesmo na mesa. Mas eu queria gravar para vocês, então eu fiz ali na mesa. Eu faço esses saquinhos com guardanapo de papel e o sachêzinho de ketchup e maionese e coloco também dentro da sacola ali. Vamos começar agora a fritar as coxinhas, que são só 2, e depois o enrolado de queijo eu deixei para fritar por último e fritar ele sozinho. Porque como tem bastante queijo, então eu fiquei com medo, sabe, dele estourar ou acontecer alguma coisa assim, e aí prejudicar os outros salgados que estavam juntos, então deixei ele sozinho. Fui embalando ali também as coxinhas, gente, tem vezes que a coxinha dá um trabalhinho pra entrar no saquinho ali, porque ela é muito bunduda, né? Eu tento fazer ela mais comprida, mas não tem jeito, ela vai assentando, né, ela vai ficando mais gordinha embaixo mesmo. E aí, vamos embalando aqui mais uma sacola, eu coloco no máximo 3 salgados em cada sacola dessa. O último era o enrolado de queijo, esse eu coloquei separado num saquinho menor. E aí eu colo um post-it ali falando cada salgado que tem na embalagem, colo o lacrezinho de segurança e tá pronto. Bora acompanhar um pouquinho da minha rotina fazendo as coxinhas e os salgados que eu faço pra vender.
E assim, gente, eu não tenho uma rotina exata, todos os dias eu faço isso. Eu vou fazendo conforme a necessidade mesmo. Então, hoje eu comecei já fazendo uma massa aqui, fui sovando ela, coloquei cheiro verde. Vou gravar um vídeo novo, tá, gente, da receita da massa, porque eu já gravei, mas eu acabei mudando um pouquinho. Achei que ela ficou muito melhor desse jeito. Foi só alguns ajustes mesmo, né, que eu fiz. Já pesei as bolinhas de massa com 210 gramas, que é o nosso padrão aqui. Vou fazer um pouco de enrolado de presunto e queijo pra completar. Ele leva mais ou menos, gente, 3 fatias de cada, né? Tem que ficar com 150 gramas. Então, às vezes, eu tenho que colocar mais meia fatia ali pra dar o peso. Mas é mais ou menos uma média, assim, de 3 fatias de presunto e 3 fatias de mussarela. Parei um pouco porque saiu um pedidão aqui de 3 enrolados, 3 coxinhas e 3 risoles de carne, bacon e queijo. E olha o tamanho desse salgado, gente, é maior do que a minha mão. Todos os salgados têm em média de 360, 370 gramas, mas o risoles, acho que pelo formato, né, ele aparenta ser maior ainda. E aí, fui embalando esse pedido, eu coloco 3 salgados em cada sacola dessa, coloco o lacrezinho ali. E aí, fui fazer coxinha de brócolis, que também já tava praticamente zerado aqui, precisava fazer um pouco. Eu usei a mesma massa, tá, gente? Eu não tô mais usando caldo de galinha, eu tô usando caldo de legumes, porque aí fica uma massa neutra e o sabor também fica maravilhoso. Fiz as coxinhas aqui de brócolis, o recheio não tava congelado, viu, gente? Ele tava só resfriado. Mais um pedido saindo e assim a gente vai, gente. Vai produzindo, vai fazendo um pouco de pedidos e é assim minha rotina. Vamos provar um sabor novo de salgado? Esse aqui, gente, é de calabresa com catupiry e mussarela. Vou provar ele com aquela maionese de bacon. Tava bem difícil de encontrar por aqui, mas eu achei. E ela é muito boa. Dá uma olhada nesse recheio, gente. Bem cremoso, com bastante catupiry. Bastante mussarela. Não ficou enjoativo, porque apesar da calabresa ser enjoativa, né, a mussarela e o catupiry quebrou bem. Pra mim já tá super aprovado, acho que eu já vou colocar no cardápio. Olha o tanto de recheio num pedacinho desse tamanho, gente. Vamos fazer bomba de calabresa com queijo e requeijão. Vou mostrar o passo a passo desse recheio aqui pra vocês que eu ainda não fiz. Eu vou começar ralando, gente, 2,5 kg de linguiça calabresa e tem que ser de uma boa qualidade, tá, gente? Senão só tem nervo no meio e a gente não consegue nem ralar direito. Eu gosto de fritar numa panela antiaderente porque assim ela não gruda. E aí eu deixo no fogo mais baixinho, ela solta gordura, nem precisa colocar óleo nenhum. Quando ela já tá assim bem fritinha, eu vou colocar aqui uma cebola picada e também uns 4 dentinhos de alho bem picadinho. Vamos refogar tudo isso daí até ele ficar assim bem murchinho. E aí vem uma parte aqui, gente, que é essencial. A gente vai escorrer essa calabresa, né? Igual a gente fez lá no risoles de carne moída também. A calabresa tem ainda mais gordura, né, do que a carne. Só de eu despejar, vocês podem ver que já vai formando aquela gordura no fundo. E aí eu venho com o espremedor de batatas e eu fico um bom tempo ali espremendo bem pra sair o máximo de gordura possível. Gente, olha o tanto que tem, é muita coisa, né? Se a gente deixa toda essa gordura aí, ela vai estourar o salgado ou vai ficar encharcado com certeza. Ralei ali o queijo mussarela, depois que a calabresa esfriou, a gente vai fazer essa misturinha aqui. E eu vou fazendo aos poucos, tá, gente? Não faço tudo de uma vez. Então, eu peguei aqui 1 kg daquele recheio de calabresa que a gente fez. Coloquei 900 gramas de mussarela ralada, cheiro verde, misturo tudo e agora a gente vai porcionar. Como vai o catupiry também, então são 100 gramas dessa misturinha aqui de calabresa com queijo e 50 gramas de catupiry. Eu peso 100 gramas e vou apertando bastante, deixa ele bem comprimido mesmo, gente, pra não ficar nenhum ar dentro e correr o risco do salgado estourar. E agora a gente vai para a parte de modelar. Eu abro ali o meu disco de massa de 210 gramas, coloco na balança 50 gramas de requeijão, eu uso Scala, tá, gente? Que é maravilhoso, não tem amido.
E aí a gente vai colocar a bolinha de calabresa com queijo por cima e vamos fechando ali bem delicadamente até ficar essa bola bem bonita aí. E depois de frito ele fica assim, gente, bem bonitão, bem dourado e por dentro... Gostou então, de alguma nem dessas se fala, esse receitas? salgado se Adquira tornou meus disparado. cursos e livros de receitas clicando no link da Não gruda na descrição. embalagem, fica bem sequinho, bem crocante. Depois de 2 tentativas eu acertei, eu vim mostrar pra vocês aqui com detalhes pra não ter erro. Vamos começar pelo brigadeiro de ninho. A gente vai colocar aqui leite condensado, creme de leite e 3 colheres de leite em pó. Eu tô fazendo 2 receitas aqui, então dobrei tudo. Mistura tudo e depois liga o fogo. O ponto é o seguinte, gente, aqui eu tô mostrando pra vocês é o ponto de enrolar. Vocês vão deixar passar. Pode deixar aí mais uns 5, 7 minutos depois que ele chega no ponto. Deixa esse brigadeiro bem firminho, porque senão realmente vocês não vão conseguir dar o ponto certo desse morango, tá? Cobre depois com plástico, deixa esfriar. Eu tô fazendo aqui um dia antes pra facilitar. Vou lavar os morangos, que eu também gosto de lavar um dia antes, porque daí ele fica bem sequinho. Depois de lavado, eu vou colocar em um pano de prato bem limpinho, que não solta fiapo. Vou cobrir ali com o mesmo pano e deixar até no dia seguinte. Não tira os talinhos um dia antes, tá, gente? Eu deixei pra tirar só no outro dia de manhã e sem tirar essa partezinha branca. Deixa ela aí pro morango não soltar água. Como eu ia fazer para vender, né, essa leva aqui, então eu pesei mais ou menos o brigadeiro, usei entre 65 e 70 gramas, dependendo do tamanho que tava o morango, e ele rendeu, cada receita rende uns 12, 13, tá? Aqui eu fiz 2. E aí a gente vai passar o brigadeiro no morango. Se o morango não estiver bem sequinho, gente, o brigadeiro não vai grudar. Se o brigadeiro não estiver no ponto bem durinho, ele vai grudar tudo na mão. Então, tem que acertar bem essa parte aí. E ao contrário do que muita gente tá falando aqui pra vocês, depois disso colocarem o morango no congelador, não façam. Na hora de banhar na calda, esse brigadeiro e o morango tem que estar em temperatura ambiente, porque senão ele vai suar e aí é onde vai ficar aquela calda toda melada depois em cima que você coloca no saquinho e ela gruda. Então, deixa em temperatura bem ambiente. Se o brigadeiro estiver no ponto certo, não vai ter problema, ele não vai derreter na hora de colocar na calda. E agora vamos lá para ela, gente. É sempre 2 partes de açúcar para uma de água, né? Então, eu tô usando 2 xícaras de açúcar, uma de água, 2 colheres de vinagre e corante eu usei o vermelho e um pouquinho do Bordeaux. Quando ela já estiver assim, ó, borbulhando pouco, que ela estiver bem grossa, a gente vai começar a colocar ela no copo com água. E esse é o barulho que a calda tem que fazer, gente. Barulho de vidro quebrando. Testem, come um pouquinho pra ver se ela não tá grudando no dente, se realmente ela tá bem crocante. E aí é só banhar os morangos, né? Eu já tinha espetado um palitinho, que inclusive ficou meio pequeno, né? Mas não tem problema. E aí tem que banhar eles, tem que ser um pouquinho rápida nessa hora pra calda não começar já a endurecer, né? Tira bem o excesso ali para ele não ficar muito grosso, né, a camada de açúcar. Não coloca na geladeira, deixa a calda secar em temperatura ambiente, gente. Olha aí, ó, 2 minutinhos elas já estavam assim, ó, sambando na travessa, bem sequinhas. Olha o brilho que ficou essa calda. Ficou bem crocante e não grudou nem um pouco no saquinho, ela ficou perfeita. Essa é a melhor receita de brownie que eu já testei na vida. E agora eu vou começar a fazer para vender no meu delivery. Então, vou ensinar vocês a fazer aquele brownie bem chocolatudo com aquela casquinha crocante por cima. Vou deixar os ingredientes lá no finalzinho do vídeo para vocês acompanharem o modo de preparo com mais calma. Vou começar batendo os ovos e o açúcar até formar esse creminho branco aqui na batedeira, tá, gente? Não é com o globo, é com a raquete. Vou derreter o chocolate meio amargo no micro-ondas. Depois eu vou colocar aqui a margarina. Eu uso margarina 80% lipídios, tá, gente? Se não tiver essa, pode usar manteiga mesmo. Depois eu vou colocar aqui também uma colherzinha de café solúvel, porque o café, gente, ele destaca ainda mais o sabor de chocolate. Tudo que eu faço com chocolate, eu sempre coloco um pouquinho de café. Depois que a manteiga já derreteu e eu misturei bem ela com o café e o chocolate, a gente vai colocar ela naquele nosso creminho de ovos, tá? Vou misturando com uma espátula mesmo. E agora a gente vai acrescentar aqui a farinha de trigo e o chocolate. Eu tô usando o chocolate em pó 70% cacau. E vou colocar também uma pitadinha de sal, porque o sal realça o sabor de tudo, gente. Então, sempre vai bem uma pitadinha de sal mesmo nas receitas doces. Não fica batendo muito essa massa, tá? É só incorporar os ingredientes e ela já está ótima. Esse brownie, gente, ele fica meio amargo, tá? Fica super equilibrado. Mas se você gosta bem docinho, pode usar o chocolate 50% ou 33%. Vou usar uma forma aqui de 30 por 45. Lembrem de untar ou colocar papel manteiga, tá, gente? Que eu acabei esquecendo. Vou assar esse brownie a 180 graus
por 30 minutos, gente, em forno já pré-aquecido. Não deixem passar disso, senão ele pode ficar seco com as beiradinhas duras, tá? E olha a fatia desse brownie, gente, ele fica muito denso, com sabor muito marcante de chocolate, mas fica muito equilibrado, dá vontade de comer um monte, tá? Quando ele ainda tá quente, eu só venho marcando ali por cima, porque senão depois a casquinha quebra muito, tá? Mas eu corto ele depois de frio. Esse daqui eu fiz com brigadeiro de leite ninho e Nutella por cima e ficou simplesmente maravilhoso e foi um sucesso por aqui. Uma receita de almoço para fazer bem rapidinho, que fica uma delícia, esse escondidinho de calabresa com requeijão que eu amo. Então bora lá para a receita. Eu vou começar descascando 6 batatas, colocando elas para cozinhar. E aí a gente vai cortar aqui a calabresa. Quem gosta de ralar, gente, pode fazer com ela ralada, mas eu prefiro assim em pedacinhos maiores. Vou colocar essa calabresa para fritar numa frigideira. Não coloca óleo nem nada, tá, gente? Que não tem necessidade. Quando a calabresa estiver bem fritinha, eu vou acrescentar cebola. Quem não gosta, não precisa colocar. Quem gosta de pôr um molhinho de tomate também pode colocar. Eu vou finalizar só com cheiro verde mesmo. E agora a gente vai finalizar o nosso purê. Manteiga na panela, um dentinho de alho que eu acho que dá um sabor maravilhoso no purê. Já amasso as batatas aqui mesmo. Vou finalizar com sal, coloco creme de leite no lugar do leite para ficar bem cremoso e um pouquinho de noz moscada. E, gente, sempre que eu vou fazer escondidinho, eu acabo fazendo o dobro de purê que eu preciso, não só o escondidinho, né? Muitas receitas, às vezes, eu acabo me confundindo com as quantidades. Então, agora eu tô usando uma ferramenta para me ajudar, que é o Dola. Eu coloco lá tudo que eu preciso bem especificado. Eu queria uma receita de escondidinho para 5 pessoas e ela me ajudou com as quantidades certinhas, gente, e tem dado muito certo. Além de ser uma ferramenta gratuita e sem anúncios, então pode confiar que também vai auxiliar muito vocês aí na cozinha. E agora vamos aqui para a montagem do nosso escondidinho. Eu vou colocar aquele nosso recheio bem gostoso de calabresa no fundo, uma camada bem generosa de requeijão. Vou cobrir com um purê de batata que deu certinho na medida. Vou cobrir com queijo mussarela, mas vocês podem colocar parmesão ou outro queijo que vocês preferirem. E aí é só levar para gratinar. Eu gosto de finalizar com cheiro verde. E, gente, olha que delícia esse queijinho borbulhando, saindo fumaça. E é claro que eu tive que perguntar pra Dola como que ficou o resultado final da nossa receita. E além dela aprovar, ela ainda sugeriu a gente fazer uma versão vegetariana com palmito e cogumelos. Gente, o que vocês acham? Continuando na saga dos caldos, vocês me pediram muito para fazer o caldo de quenga, então eu fiz aqui em casa e gravei para mostrar para vocês como eu faço. Vou colocar para cozinhar aqui 1 kg de peito de frango e eu vou colocar bastante tempero, porque depois a gente vai cozinhar os legumes nessa água. Eu coloquei chimichurri, fumaça em pó e coloquei também pimenta calabresa e esse outro tempero amarelinho, que é um tempero para frango mesmo. Deixei na pressão lá até o frango ficar bem molinho, foi em torno de 20, 30 minutos. E eu tenho aqui uma cenoura grande, 3 mandioquinhas e 1 kg de mandioca. A mandioca eu corto em pedaços bem pequenininhos, porque facilita para bater no liquidificador. E antes eu já tiro também o pavio dela ali, porque ele não bate no liquidificador, né? Depois que o frango tá cozido, eu vou tirar ele e nessa água que ele cozinhou, a gente vai colocar os legumes e deixar lá cozinhando até ficar bem molinho. Coloquei aqui para fritar 300 gramas de bacon e aí na gordura do bacon ali mesmo, eu já vou refogar 6 dentes de alho e 2 cebolas bem picadinhas para soltar todo aquele fundo ali da panela. Vou colocar um pouquinho de colorau para ajudar na cor, para ficar mais vermelhinho. E aí a gente vai colocar o frango. Vamos refogar bem aí tudo junto. Vai dar muito sabor isso aqui, gente. Vai ficar uma base perfeita pro nosso caldo. Aí os legumes já estavam bem cozidinhos. Eu não tinha colocado mais sal nem nada para deixar para acertar depois mesmo. Bati no liquidificador, achei que tava muito grosso, então o restante eu coloquei mais água. Porque o caldo tem que ser mais fininho, né, gente? Não pode ser tão grosso, senão acaba virando um purê. Misturei tudo ali, eu vou deixar apurando uns 15 minutinhos para ele pegar bastante o sabor de tudo e vou finalizar com cheiro verde, gente. Misturei tudo aí e esse caldo não dá para explicar o quanto é maravilhoso. É muito saboroso, eu gosto de colocar uma pimentinha. Gostou de alguma dessas receitas? Adquira meus cursos e livros de receitas clicando no link da descrição. Eram 3 enrolados de presunto e queijo, 3 coxinhas de frango com catupiry e 3 risoles de carne com bacon e queijo. Eu vou começar fritando aqui o risoles, vou fritando sempre de 3 para o óleo não subir muito, né? A gente vai fritar ele até ficar assim bem crocante com essa casquinha bem dourada. Depois eu fritei os 3 de presunto e queijo. Enquanto tava fritando, gente, o de presunto e queijo, eu deixo o risoles ali alguns minutinhos escorrendo para ele ficar bem sequinho. Depois já venho colocando no saquinho. E eu vou colocar também 3 salgados em cada sacola, porque ela é grande e cabe tranquilamente.
Fui colocando ali, a gente coloca sempre esse lacrezinho de segurança por cima. E aí, o enrolado já estava no ponto também. Tirei ele e coloquei as 3 coxinhas para finalizar. Nesse pedido, o cliente pediu também 3 potinhos de maionese caseira de alho. E esse sachê já vai mesmo junto com o pedido. Então, eu coloquei numa sacolinha menor separado os potinhos de molhinho de alho e os sachês. Gente, olha só a crocância que tava esses salgados. Nossa, maravilhoso! Tudo muito bem embalado, endereço já colocado ali em uma das sacolas. Vamos colocar tudo na caixa para poder entregar para o cliente. Eu espero muito que ele tenha gostado de receber esse pedido. Já vamos começar essa temporada de caldos com o melhor, na minha opinião, que é o de batata com alho poró e bacon. Fica sensacional. E eu já vou fazer logo uma panelada bem grandona. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, gente, 3 quilos de batata. Eu descasco e corto no meio, assim, para facilitar o cozimento. Deixo elas na água, enquanto isso eu vou cortar uma cebola grande e 2 talos de alho poró, lembrando que eu tô fazendo uma quantidade grande. Eu não vou cortar muito pequenininho, porque depois a gente vai bater tudo, então não tem necessidade. Coloco manteiga numa panela, deixo ela ficar com essa corzinha assim mais dourada. A gente vai refogar a cebola e o alho poró até dar aquela murchadinha. Vamos colocar as batatas e aí vocês vão temperar ao gosto de vocês. Eu tô usando aqui um tempero em flocos que é para legumes e um pouquinho de chimichurri também. Coloquei o sal, aí a gente vai colocar água até cobrir e deixar ela ali tampada cozinhando. Enquanto isso, eu vou cortar aqui o bacon que eu vou colocar no meio. Se vocês preferirem, pode usar calabresa ou pode até mesmo refogar uma carne moída para acompanhar, que fica super gostoso também. A gente vai fritar esse bacon até ele ficar assim bem crocante. Vamos escorrer toda a gordura dele e reservar. Quando a nossa batata já estiver assim, ó, bem cozida, bem molinha mesmo, a gente vai bater no liquidificador com o caldo e tudo, tá, gente? Se vocês não gostam dela assim líquida, pode só amassar com o amassador mesmo, que também fica muito gostoso. Aí a gente vai acrescentar o bacon, vamos deixar ela ferver uns 5 minutinhos para pegar o sabor do bacon. Aí eu vou desligar o fogo, acrescentar uma caixinha de creme de leite para finalizar e bastante cheiro verde, que eu amo. Para mim, sopa, caldo tem que ter muito cheiro verde. E tá pronto, gente. Esse caldo fica sensacional e eu quero que vocês já comentem aqui que outros caldos, sopas ou cremes que não pode faltar no inverno para você, porque eu quero saber e quero também reproduzir aqui para vocês. Bora ver se vai fazer croque? Dá uma olhada no tanto de recheio. Falaram muito bem dessa maionese aqui, então eu tive que comprar pra testar, né? E obviamente tinha que ser com o melhor salgado da vida, que é enrolado de presunto e queijo. Vamos ver se é boa mesmo. É muito boa. Eu acabei de gravar um vídeo mostrando como que eu frito os salgados e aí eu abri uma coxinha. Olha pra vocês verem a cremosidade do recheio. Eu já fritei ela faz um tempinho, mas ainda tá bem crocante, ó. Gostou de alguma dessas receitas? Adquira meus cursos e livros de receitas clicando no link da descrição.